Oi, eu sou a Mitzi Amado e você está no Filantropia Empreendedora. Eu quero falar um pouquinho de um roteiro ou da sequência que a gente deve preparar uma apresentação. Eu vou focar em uma apresentação para empresas potenciais parceiras, tá? Do meu projeto social. Então, eu separei aqui alguns elementos que eu acho importantes, eu acho, na verdade, fundamentais, que eles precisam constar na apresentação e até sugerir uma sequência. Claro que não tem fórmula para isso, não é receita de bolo, mas é compartilhar um pouco de como é que eu organizo isso de uma maneira que eu acho que faz sentido e de uma maneira que também já recebeu colaboração de empresários diferentes, dando pitaco e ajudando a gente a chegar num formato palatável e atrativo para as empresas, tá? Então, alguns pontos. Primeiro, hoje em dia, então, esse vídeo está sendo gravado em julho de 2023, a gente precisa ter mais imagens do que palavras. Primeiro ponto. Segundo ponto, mais números do que palavras. O que eu quero dizer com mais números do que palavras? Os números resumem muitas coisas que a gente quer falar. Então, ao invés de eu contar uma história toda, e nessas reuniões muitas vezes a gente tem pouco tempo para apresentar, para dizer o que a gente quer, onde é que a gente está, onde é que a gente quer chegar com aquele projeto, a gente precisa ser bem objetivo. Então, o que a gente realizou em números, o que a gente quer alcançar em números, né? Datas, prazos. Eu acho que pensar em números de uma maneira geral ajuda e ajuda a que o projeto de uma maneira geral fique colocado, né, de forma mais tangível e específica. E aí tem um aspecto que eu estou chamando assim, que moral eu tenho para falar sobre isso? Se fala muito hoje em posicionamento, né, principalmente no marketing digital e no termo autoridade. Então você tem que dizer quem é você, por que você tem condições para realizar aquele projeto. Então, dentro desse aspecto de autoridade que precisa constar da sua apresentação que você vai levar para a empresa, eu separei aqui alguns subtópicos para a gente ter em mente. Então, se a sua instituição já recebeu algum título, tem um título, por exemplo, de utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, ou reconhecimentos, ou premiações, já foi contemplado pelo edital tal, um reconhecimento do governo do seu estado, dizendo que é uma instituição relevante, que realiza um projeto social de utilidade pública e relevante, quaisquer reconhecimentos, títulos, premiações, eu acho que cabem dentro dessa lógica de autoridade, de você dizer quem você é, por que você tem capacidade para realizar aquele projeto. E, por fim, as realizações. Então, se você já vem desenvolvendo um projeto, né, já tem algumas ações realizadas, qualquer histórico que você tenha, se você não está partindo do zero enquanto você está ouvindo isso aqui, ótimo, começa a registrar isso. Eu já fiz entregas, no ano passado foram entregas de tantas cestas básicas, foram tirados da rua, resgatados tantos animais, e, de novo, os números, né? Então, a gente organiza essas realizações que já aconteceram e mostra assim, olha, eu já fiz tudo isso aqui, mas para fazer esse tanto mais que eu quero fazer e que eu posso fazer, eu não dou conta sozinho. Eu preciso de ajuda e por isso que eu estou te apresentando essa proposta para que você embarque no meu projeto junto comigo. Então, mostrar o que já foi feito ajuda a demonstrar a nossa capacidade de realização e de concretização. Bom, outro aspecto importante, onde estamos e para onde queremos ir e como a outra pessoa para quem eu estou fazendo a apresentação pode participar, né? Então, estou aqui no ponto A, quero ir para o ponto B e como é que você pode participar, entra nessa caminhada, nessa jornada, né? Então, essa clareza, né, na apresentação de onde nós estamos, para onde nós queremos ir e, é claro, como é que pretendo fazer essa jornada e como é que essa outra pessoa, empresa, para quem eu estou fazendo a minha proposta, entra. Qual é a participação dela nesse projeto, né? Especialmente a gente falando de proposta para empresas, potenciais parceiras no projeto, na instituição,
a gente precisa ser muito claro em relação às contrapartidas, ou seja, o que a empresa ganha com isso? Né? Tem uma empresária, amiga, que ela é muito clara assim, com isso, não tem muito esse romance, o terceiro setor. Empresário quer ter lucro, empresário tem empresa para gerar lucro, e tudo bem. A natureza daquele negócio é com fins lucrativos. A natureza de uma instituição do terceiro setor é sem fins lucrativos. Essa é a grande diferença. Porém, a gente precisa ser capaz de entregar para essa empresa, para essa empresário, com clareza o que ela vai ganhar com isso. Porque é isso que ela vai estar buscando na nossa apresentação. Entender de que maneira aquilo que a gente está oferecendo é bom para o negócio dela, é bom para a empresa dela. Então, quais são as contrapartidas? Aí a gente pode falar em outro momento só de contrapartidas, né? Várias possibilidades de contrapartidas. Eu acho que vale a pena gravar um momento só de possibilidades de contrapartidas, mas a gente precisa pensar nisso, parar e planejar. O que eu vou dar em troca para essa empresa? Ela vai me dar esse investimento para viabilizar esse projeto e eu vou dar o que para ela? Só um tapinha nas costas? Muito obrigada? Isso vai ser suficiente para ela se sentir atraída para o nosso negócio social? Talvez não, provavelmente não. E se sim, vai ser uma ou outra. A grande maioria vai pensar do modo que o mundo corporativo pensa e vai ter essa pergunta de pano de fundo, o que é que eu ganho com isso? Né? Então, a gente conseguir responder a essa pergunta, né? E, por fim, eu acho que a gente deixar clara a nossa capacidade de organização, de entrega, de medir e de entregar resultado, né? Desculpa, de medir e de comunicar resultado. Então, a minha capacidade de organização, de entrega, ou seja, de gerar resultado, né? De medir esse resultado e de comunicar esse resultado. Eu acho que isso tudo pode ser traduzido, pode ficar mais claro no próprio formato da apresentação. Se a apresentação estiver clara, estiver objetiva, estiver específica, tiver uma causa de verdade, né? Quem estiver apresentando estiver nitidamente apaixonado por aquilo, né? Passar credibilidade e eu conseguir mostrar que eu tenho capacidade de organização, que eu consigo entregar resultado, que eu consigo medir esses resultados e que eu consigo comunicar os resultados, dificilmente essa empresa vai dizer, nossa, não tem nada a ver com isso, está péssimo, ela pode nem entrar para o investimento naquele momento, mas você vai ter um projeto bem estruturado que vai estar mais habilitado a ter mais chance para receber parcerias e para firmar parcerias, né? Então, eu acho que, em suma, é isso. Eu acho que, falando assim bem superficialmente, né? A gente pode fazer essa apresentação tanto no apresentações, né, do Google, né? Tem o Google Docs, o Google Planilhas e o Google Apresentações, é uma possibilidade. O próprio PowerPoint, né, é outra possibilidade. Hoje em dia se usa muito Canva, né, para montar a apresentação e aí depois usar o próprio Canva para apresentar ou exportar para uma versão PDF. Aí você bota no notebook, vai na empresa ou, enfim, às vezes até faz uma reunião virtual, quando a gente consegue uma reunião em conferência e tal, e aí manda a apresentação, ou então vai fazendo a apresentação ao vivo na conferência, mas formatar isso numa apresentação e apresentar. Só para fechar, na verdade, tem mais um aspecto. Eu acho que eu já ouvi vários pitacos, vamos dizer assim, né, de empresários diferentes. Uns falam assim, não, vocês têm que dizer com mais clareza quanto é que falta para fechar o orçamento, qual que é a necessidade. Outros falam assim, não, o empresário não quer saber do déficit, quer saber só da meta. Né? Por isso que eu falo, estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B. Então, eu acho que o mais importante é quem está fazendo a apresentação, fazendo a reunião, está se sentindo seguro, está se sentindo tranquilo com a maneira que está colocada, porque, de novo, não tem fórmula, não tem receita. Então, tem que ir por tentativa e erro. Peraí, vou botar nesse formato, vou botar só a meta, não vou dizer quanto é que está faltando, que a gente está no vermelho. Para passar um atestado de, coitadinho, não. Eu vou dizer onde é que a gente quer chegar. Pronto, faz e vê como é que se sente, apresentando dessa maneira. Achou ruim, achou que a gente estava
parecendo que estava tudo muito bem, que não está precisando de nada, então experimenta da outra maneira. E eu acho que isso depende um pouco de quem está apresentando, a maneira que se sente melhor para fazer a apresentação, não tem muito segredo. A estrutura, o que não pode faltar, foi um pouco do que eu compartilhei aqui, espero que ajude e mais tarde eu quero gravar um específico só sobre contrapartidas para a gente poder debater sobre isso.